Hello students, how are you? I hope you are fine. So today we are going to start our activity doing this exercise. Então esse exercício vocês vão colocar o genitive case, que é o apóstrofe S, ou então o off, que é esse daqui. Só lembrando os usos do genitive case. Olha só, aqui atrás tem explicando exatamente o uso do genitive case. Observem aqui, olhem só o que está escrito aqui, ó. A regra geral para usar o apóstrofe S é só para falar de pessoas ou animais. Então, todas as vezes que a gente quiser falar que algo pertence a alguém ou algum animal, nós usamos o genitive case. Em outros casos, por exemplo, o pé da mesa. A mesa é um objeto, então a gente não usa genitive case, a gente usa a preposição of. Para fazer esse exercício, vocês vão pensar desta forma. Observa se o que ele está falando é um objeto ou é uma pessoa, um animal. Então, por exemplo, ele está falando da perna da mesa. Broken, quebrada. Então, a perna da mesa está quebrada. Como a mesa é uma coisa, então a gente não pode usar o genitive case. A gente tem que falar the leg of the table is broken. Então, a resposta seria the leg of the table is broken. Então, essa seria a resposta. Porque table é um objeto, não é pessoa e nem animal. Então, a gente usa o of. Já o próximo, olha só. O próximo tem a palavra mother e puppy. Puppy é cachorrinho novinho, bebezinho. E mother é a mãe. Então, seria a mãe do cachorrinho desapareceu. Nós temos o animal, certo? Que a mãe pertence ao animal. Neste caso, como é um animal, a gente pode usar o genitive case. Então, vai ficar puppies, mother disappeared, que ela desapareceu. Não vai caber aqui, mas o de vocês cabem. Então, é isso que vocês vão olhar. Quando for pessoa, coloca apóstrofe S. Quando for animal, também apóstrofe S. Quando for objetos, aí usa o of. Tem alguns casos especiais, que é o que está escrito aqui, ó. Também podemos usar o genitive case para falar de grupo de pessoas ou locais onde um grupo vive, trabalha ou estuda. Então, por exemplo, the world's crisis. Então, a crise do mundo, porque é um grupo de pessoas, né? O mundo é um grupo de pessoas. São Paulo's flash floods create chaos. Então, as enchentes em São Paulo cria muito caos. Então, São Paulo está falando também de uma cidade, né? De um grupo onde um grupo vive. Então, esses casos pode-se usar o apóstrofe S. O apóstrofe S, né, que é o genitive case, também é usado para referirmos a períodos de tempos com algumas expressões temporais, como é o caso de New Year's Eve, que é a véspera do Ano Novo. All I need is 2 days rest. 2 dias, tudo que eu preciso é 2 dias de descanso. Então, nesses casos também pode ser usado o genitive case. Aqui no último caso só foi usado o apóstrofe sem o S porque days está no plural. E quando a gente tem uma palavra no plural, a gente não usa o genitive case. Ok? Esse exercício que vocês vão fazer, vocês vão voltar aqui no texto que vocês fizeram na semana passada, olha só. O texto 1, que é este, ó, text 1. Depois tem o text 2, que é esse daqui que vocês completaram com essas palavras.
o text 3 and 4. Então, vocês vão utilizar esse texto que vocês já leram para responder essas questões aqui. Então, vocês vão trocar essas palavras por outros significados. Então, high speed significa slowly, carefully ou fast. High speed é em alta velocidade. Alta velocidade é a mesma coisa que rápido, que fast. Aqui também, no exercício 2, vocês vão responder o que está... Olha só. What do the underlined words refer in the text? Então, essa palavrinha aqui, ó, que está sublinhada, ela se refere a quê no texto? Então, se a gente voltar aqui no texto, a frase tá aqui, ó. Marian believes what happened was meant to be and that one day they will all meet again. Então, esse they, ele está se referindo às pessoas que ela cita no texto, que é a Marian, né, a Larissa's father, que é o Richard. Então, aqui nesta primeira linha, vocês teriam que colocar as pessoas que ela estava se referindo no texto, que é ela própria, a Marian, e o Richard e a Larissa. Depois, o caça-palavras, vocês têm aqui nomes de pessoas da família em português. Vocês vão encontrar esses nomes aqui no caça-palavras, mas não em português, em inglês. Então, por exemplo, sogro está aqui, ó, father-in-law, sem o N. Father-in-law. Father-in-law. Então, father-in-law significa sogro. E assim vocês vão achar as outras palavras. Depois, o word your key to college. Aqui, nesses dois, é apenas uma reflexão. Esses dois de cima. The family circus. E home is where the heart is. Então, a casa é onde fica o coração, né? O nosso lar é o nosso coração. Seria isso. Depois, your key to college, que é a chave para a faculdade, né? O treino já para prestar o vestibular e Enem, que são os exercícios de leitura e interpretação, que vocês vão ler e interpretar, que estão nessa página 123, 124 e termina na 125. Então, essas são as atividades para essa semana. E na semana que vem, nós faremos videoconferência para eu revisar o Genitive Case para a próxima semana fazer o controle. O controle não, a verificação. Ok? Bye bye, students. See you next class.